Epic The Musical. O criador de Epic The Musical é Jorge Rivera Rivers. Ele escreveu a música e as letras para o projeto de uma adaptação da Odisseia de Homero. A produção do musical também foi documentada no TikTok e ficou famosa por lá, né, com as músicas, o vídeo do processo e das redes sociais viralizando. O Jorge Rivera Rivers, seja lá como se fala esse nome, começou a produzir o Epic The Musical em 2020, por aí, na Faculdade de Notre Dame, como a conclusão de um trabalho. Ele é o fundador de uma empresa, o Union Entertainment LLC, que ajudou a desenvolver esse musical junto com ele. Apesar da fama que ganhou nas redes sociais, o Epic The Musical não foi produzido como uma peça teatral ainda, pelo menos. Ele é só um álbum que contém 9 partes que são chamadas de sagas. O George, ou Jay, como ele é chamado no TikTok, também criou, além do Epic The Musical, mais um, que foi o primeiro dele, que se chama My Heart Says Go, que conta meio que uma biografia da vida dele na carreira da medicina, sendo ainda estudante, mas isso eu pretendo fazer um vídeo especial contando um pouco mais sobre o Jay na vida dele antes do musical. Por enquanto, vamos focar só no Epic The Musical. O Epic The Musical começa com o Odisseus e todos os seus companheiros dentro do cavalo que vai invadir Troia. Eles estão na guerra há aproximadamente 12 anos e o Odisseus começa a motivar os soldados dele a voltarem para casa, terminarem o trabalho deles na guerra e retornarem para as suas famílias. E nós somos apresentados a motivação do Odisseus. Ele tem uma esposa que se chama Penélope e um filho que é o Telêmaco. Quando ele saiu de casa, o Telêmaco ainda era um bebê, mas agora o bebê já deve ter crescido porque ele está há mais de 12 anos longe da família e ele pretende voltar e eles vão invadir Troia, esse é o último serviço deles e eles já podem retornar para suas casas. Na música seguinte, depois deles terem invadido Troia, o Odisseus vai até o palácio e Zeus começa a conversar com ele, dizendo que ele não teria coragem de terminar o serviço. Por algum motivo, o Odisseus não sabe o que é ainda, mas ele afirma para o próprio Zeus que ele está pronto e é capaz de fazer o que tiver que fazer para voltar para casa. Então ele vai até o aposento do príncipe que ele teria que matar e ele descobre que na verdade é um bebê. Ele fica relutante em matar a criança porque ele se lembra do filho dele. O Odisseus começa a pedir para os Zeus que não faça isso, que não obrigue ele a matar a criança e começa a dar opções dele criar o bebê, levar ele para longe, fazer alguma coisa que não vá tirar a vida da criança, porque ele fica tocado, ele se lembra do filho dele, que quando ele saiu de Ítaca, que é o reino dele, ele se lembra que o bebê dele era pequeno e tinha a mesma idade. Mas o Zeus retruca, fala que não importando o que o Odisseus faça com o bebê, ele não vai crescer sem o rancor e sem a vontade de vingança. Alguma hora ele vai se revoltar contra o Odisseus e vai destruir o reino dele e matar a família do Odisseus. Então o Odisseus fica meio relutante, mas no final das contas decide pôr fim na vida da criança
e vai embora do reino de Troia vitorioso junto com seus guerreiros. Na próxima música é dito que de toda a frota dos navios e os soldados que estão com o Odisseu, ainda tem 600 homens, que é a mesma quantidade que eles saíram do reino deles, ou seja, ninguém morreu. O que dá a entender que o Odisseus é um bom guerreiro, que ele cuida dos seus companheiros, e só disso aí já dá de conhecer a personalidade dele. Mas acaba a comida. E o Ulisses, que é o imediato do Odisseus, tem uma característica um pouco mais bruta, forte, ele é um guerreiro, né? Diz para eles que eles têm que ir parar numa ilha antes de ir para Itaca, porque eles têm que comer alguma coisa, senão eles vão morrer de fome. E o Odisseus concorda, só que em vez de levar o Ulisses, que é uma pessoa um pouco mais bruta, ele decide levar o Pólites. Ele é um personagem muito mais agradável de se estar. Ele é gentil, um pouco mais pacífico, e já que ele não é de arrumar confusão, o Odisseus decide levar ele porque eles não sabem quais são os perigos que vai ter na ilha. Não é bom levar alguém muito esquentado porque pode arrumar confusão sem ter necessidade de confusão nenhuma. E o Pólites conversa com o Odisseus, dizendo que o Odisseus não precisa ser tão casca grossa o tempo todo. Dando gentileza, você consegue as coisas que você quer. Fazendo bem para duas pessoas, você se beneficia também. Aí o Odisseus se depara com monstros na floresta que a princípio ele acha que são monstros, mas o Pólites entende que na verdade são só bichinhos inofensivos, que são os comedores de lótus. O Odisseus fala que tem que tomar cuidado com eles, são monstros perigosos, mas o Pólites entende que não são e pergunta para os comedores de lótus se eles têm comida. Os comedores de lótus entregam flores e frutas para eles comerem, mas são venenosas. Então o Pólites pergunta onde tem comidas que eles possam de fato comer. E os comedores de lótus respondem que tem comida sim em uma caverna. Aí o Pólites continua falando pro Odisseus que ele tinha razão, que com bondade, com gentileza você consegue as coisas, não precisa forçar ninguém a nada ou ser bruto e um guerreiro casca grossa, pelo menos não o tempo todo. E depois surge a Atena na próxima música, falando totalmente o contrário, contradizendo tudo que o Pólites acabou de dizer para o Odisseus, falando que ele precisa sim ser um guerreiro, tem pessoas dependendo dele, ele tem que ter um pulso firme e esse tipo de coisa. E agora pulamos para segunda saga, que vai ser a última desse vídeo, as próximas vão vir em outras partes.